pessoal, como é que vão? Tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para vocês, mais uma gravação, mais uma aula dentro da área da farmacologia. Lembrando, né, que farmacologia e fisiologia andam sempre juntas. Então, esse segundo ponto que a gente vai estar falando agora é já a parte de tratamento de patologias cardíacas, bem focado nelas. E diferentemente de outras aulas, outros vídeos que a gente teve, onde a gente discutiu basicamente um medicamento tratando uma doença, ou dois, a gente vai começar a ver nas cardiomiopatias vasculares também, né? Que a gente tem inserção, né, de dois, três, quatro medicamentos, dependendo da patologia que o paciente vai estar desenvolvendo. Então, é muito importante vocês revisitarem as aulas, revisitarem os vídeos, fazer anotações, tá? E ficar revisando todo o conteúdo quase que sempre, porque isso ajuda vocês a entender cada vez mais, porque dentro da farmacologia, como eu já disse para vocês, a gente tem muita repetição. Então, a repetição ajuda vocês a estudar bastante. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a fisiologia cardíaca. A gente tem que primeiro, né, lembrar das estruturas cardíacas. Então, a gente tem aqui no 1 a coronária na região direita do coração, coronário da região esquerda, com os dois ramos, né? O ramo aqui 3, que é o ramo circunflexo, e aqui o ramo descendente, chegando lá nas regiões ventriculares. 4 é a veia cava superior. 5, aqui atrás, ó, é a veia cava inferior. 6 é a aorta, com sua grande curvatura da aorta. E a saída aqui, ó, se vocês olharem aqui para cima, tá vendo? Saem as artérias carótidas aqui, ó, que vão levar sangue lá para o cérebro, tá bom? Tem também aqui no 7 a artéria pulmonar, que leva sangue venoso, né? É bom lembrar isso. E bem aqui por trás, as veias pulmonares trazendo sangue arterial após a troca gasosa que ocorre lá no nosso pulmão. Não temos somente essas estruturas, mas temos também estruturas internas do coração, que são as cavidades. Temos o 9 aqui, o nosso átrio direito. 10, essa parte toda aqui de baixo, é o nosso ventrículo direito. E aí, já que a gente está falando do lado direito, a gente tem 15, né, a válvula tricúspide. 14, as cordoalhas tendíneas, que vão estar auxiliando o quê? Na abertura e fechamento da válvula tricúspide. 17, a gente tem aqui a válvula pulmonar, que vai sair para a artéria pulmonar, levando sangue venoso que entra pelo lado direito do coração. Vai para o pulmão, faz a troca gasosa, volta no 11 pela veia pulmonar, que está aqui, ó, no 11, chegando até o átrio esquerdo. 16, válvula mitral, ou também era chamada de bicúspide. Aqui no 12, você vê o ventrículo esquerdo, a cavidade toda, e 13, os músculos papilares conectados lá com a minha válvula mitral, que vai facilitar a abertura e o fechamento da válvula mitral. Então, aqui a gente tem outras cavidades importantes do coração que estão diretamente envolvidas, diretamente relacionadas com a funcionalidade desse músculo muito importante para o nosso organismo. Então, o coração ele funciona como se fosse uma bomba intermitente, ela não para. Durante todo o seu período de vida ele está funcionando. Então, não tem um período de repouso. Acontece aqui o enchimento cardíaco, mas ele não para. Então, isso aqui seria uma animação, né? Como a gente está tendo aula aqui de maneira virtual, não tem como passar essa animação para vocês, mas seria o seguinte: o sangue entrando aqui pelo átrio direito, cai ao ventrículo direito, sai pela artéria pulmonar, volta aqui, ó, pela veia pulmonar, entra no átrio, né, esquerdo, cai no ventrículo esquerdo e sai aqui pelo vermelhinho, pela nossa artéria aorta. Seria uma animação, a setinha está passando aqui, né, voltando e saindo para vocês verem como seria o movimento do sangue, né, o ciclo cardíaco do fluxo sanguíneo, né, pelas cavidades intracardíacas. Bruno, você me mostrou que o coração ele tem cavidades, né, voltando rapidinho, mas ele é um tecido de que característica? Ele é um tecido muscular. Então, como é um tecido muscular, a gente tem ali cardiomiócitos, que são o quê? Células musculares cardíacas. Ela tem algumas especificidades. E uma das coisas que elas têm, primeiro, para melhorar a adesão e a comunicação entre as células e ocorrer
o perfil de contração de maneira conjunta, a gente tem essas junções gap, que são junções comunicantes, que fazem a comunicação de citoplasma com o outro, para interferir diretamente nesse perfil de contração ideal que acontece dessas células musculares. Por que você está falando isso, Bruno? Porque vamos supor que essa célula daqui puxe, né, faça a contração para cá, e essa célula daqui faça a contração para lá. O que vai acontecer? Está fazendo um movimento contrário. E a ideia é que a gente faça o quê? Um movimento no mesmo sentido para que a gente consiga ter essa contração sendo realizada de maneira eficiente para o que a gente precisa para a expulsão, né, a retirada do sangue do coração e levar esse sangue para todo o nosso organismo ou levar o sangue para o pulmão, como a gente tem a circulação pulmonar. Então, a natureza essencial, né, do músculo cardíaco são os cardiomiócitos com discos intercalares, né, e junções gap, e a gente tem isso tudo tanto na parte atrial quanto ventricular, e entre a parte atrial e ventricular, a gente tem aqui a divisão de um tecido fibroso, tá bom? Para que ocorra a contração atrial e ventricular, uma independente da outra. Mas elas aconteçam de maneira eficiente. Isso aqui também era uma outra animação que eu queria passar para vocês, que é uma animação que mostra que para realizarmos a contração do músculo cardíaco, a gente precisa estimulá-lo. É como se a gente tivesse, para que o coração fizesse a contração, a gente desse um choque nele. Então, se vocês olharem, tem aí os números 1, 2, 3 e 4, que são o quê? São as regiões onde vão estar passando, né, as estimulações elétricas cardíacas. Se a gente lembrar, em uma outra aula, em um outro vídeo, a gente conversou bastante sobre as atividades cardíacas do simpático e do parasimpático. Vocês lembram disso? Onde a gente falou que tanto o simpático quanto o parasimpático eles vão estar interferindo em 3 atividades cardíacas. Uma é inotropismo, que seria o que? A força de contração. Outra é o cronotropismo, que seria a frequência cardíaca, né? O ritmo cardíaco. E outra é o dromotropismo. E o que seria esse dromotropismo? O dromotropismo seria a condução elétrica cardíaca. E está aqui. Essa é a condução elétrica. Na verdade, todas as atividades estão acontecendo de maneira conjunta, mas a condução elétrica, ela que estimula a frequência e ela que estimula a força de contração. Porque, como eu disse, a gente tem aqui células, né, cardiomiócitos, que vão estar sendo influenciados por essa excitação rítmica do coração, são disparos, né, que vêm lá, né, de neurônios que vão estar inervando o coração, vão trazer essa informação para que o número 1, nó do sino atrial, e esse do nó do sino atrial você vê que saem ramificações que vão inervar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito do coração, e essas inervações, quando vão para o lado esquerdo, né, elas irradiam e inervam só o átrio esquerdo. Para o lado direito, a gente tem as inervações e vão chegar até o número 2, que é o nó do átrio ventricular. Seria o quê? Uma região onde nós teríamos aqui que passar a informação para a parte ventricular. Então, sai do nó do átrio ventricular, o número 3, que é chamado de feixe de His, ou feixe atrioventricular, que chega até uma determinada região do coração e se ramifica. Né? Se ramifica nas fibras de Purkinje, que pode ser tanto para o ramo direito, tanto para o ramo esquerdo do coração. Então, isso aqui acontece de uma maneira rítmica. Então, eu excito essa parte inicial, espalho para a parte de cima, chego no nó do átrio ventricular e espalho para as regiões ventriculares. Então, tem que acontecer dessa maneira, vai acontecer dessa maneira, porque eu preciso colocar o coração em um ritmo. Então, por que é importante colocar ele num ritmo? Porque eu preciso contrair uma parte do coração de cada vez. Então, eu contraio primeiro os átrios para encher os ventrículos. Vocês veem aqui as válvulas abertas? Elas vão abrir, vão vazar o sangue, mas eu preciso contrair para sair o quê? Todo o resquício do sangue até o ventrículo. Uma vez que isso acontece, eu preciso fechar as válvulas, parar o átrio, para quando eu contrair os ventrículos, o sangue sair tanto pela artéria pulmonar quanto pela artéria aorta, aqui pela região esquerda do coração. Então, ele
tem essa excitação rítmica, é importante, e isso mantém, né, o coração contraindo dentro de um ritmo. E esse ritmo ele é medido, né? Como a gente falou antes, o dromotropismo ele determina essa condução elétrica, mas eu posso estar medindo essa excitação rítmica do coração. Essa excitação rítmica do coração, ela é medida como, Bruno? A gente faz um exame chamado de eletrocardiograma, que é muito importante para entendermos a condução elétrica cardíaca. Vocês conhecem o eletrocardiograma? Então, o eletrocardiograma, ele tem algumas siglas, não é isso? Tem aqui, ó, P, Q, R, S, T e U. E o que seriam todas essas siglas ali? Seriam siglas relacionadas a atividades rítmicas do coração. Então, por exemplo, a onda P, ela está muito envolvida com o processo de quê? De contração atrial. Então, seria aquele primeiro estímulo que a gente deu aqui, ó, espalhando pelos átrios. Complexo QRS seria o quê? Complexo QRS seria a excitação rítmica do nó do átrio ventricular e feixe de His espalhando pelas fibras de Purkinje. Então, a gente teria aqui uma contração ventricular. A onda T e a onda U, elas estão relacionadas ao quê? O estado de repouso. Então, por que eu tenho que entrar no estado de repouso? Porque esse coração, ele contrai átrio, relaxa o átrio, contrai o ventrículo, e eu preciso relaxar o ventrículo para restartar, reiniciar, ou começar novamente mais um processo de contração cardíaca. Então, se eu não realizar desta maneira, meu coração ele vai contrair uma vez e não vai relaxar para voltar a expulsar mais sangue do coração. Então, dentro desses traçados que a gente vê, onde nós temos onda P, Q, R, S, T e a onda U, a gente tem tem uma ideia de como que ocorre o processo todo de excitação rítmica do coração. Então, aqui seria contração atrial, contração ventricular e relaxamento aqui, né, cardíaco para um novo evento que nós teremos de contração atrial, contração ventricular, e a gente fica nessa excitação rítmica do coração, tá bom? Isso é importante porque muitas das vezes, né, acontece que quando as pessoas vão até o cardiologista, né, ele pode muitas das vezes estar solicitando o quê? Um exame chamado de eletrocardiograma, que aí são traçados consecutivos que a gente acaba observando relacionado a essas excitações rítmicas aí que a gente conversou. E essas excitações rítmicas desse jeito já nos tendenciam a pensarmos aonde que podem estar acontecendo os problemas. Porque a gente tem problemas em diversas áreas do coração e se a gente vê ali um traçado um pouquinho diferente, a gente já pode pensar, opa, esse problema é no átrio, opa, esse problema é no ventrículo. Então a gente consegue já perceber um pouquinho mais ou menos aonde que está acontecendo o problema do paciente para poder aí sim começar a ter uma ideia e iniciar o processo de correção desse problema cardíaco. Outra coisa que é muito legal é que a gente precisa entender como ocorre a regulação cardíaca nos diferentes tipos de situações. Obviamente, a gente já falou um pouquinho disso quando a gente falou de sistema simpático e parasimpático. Por quê? A gente falou que o coração é um órgão que recebe os dois sistemas e não só o coração. Outros órgãos recebem os dois sistemas. Quando a gente está quieto, em repouso, né, parado, a gente mantém o equilíbrio desses dois sistemas nos diversos órgãos diferentes que a gente tem, as inervações, e você vai mantendo as suas atividades normais. Né, os parâmetros estão normais. Então, por exemplo, quando a gente vê mais ou menos um adulto, ele tem em torno, né, de 5, 6 litros de sangue, varia de pessoa para pessoa, e com isso, a gente tem essa distribuição desse volume de sangue para os diferentes tipos de órgãos e regiões do organismo. Então, por exemplo, o paciente em repouso, ele vai estar distribuindo aí 27% do seu volume sanguíneo para o fígado. Isso dá o quê? Perdão, 1.350 ml. Os rins, 22%, 1.100 ml, ou 1 litro e 100. Outros órgãos, 7%, 350 ml. Cérebro tem 700 ml. Pele, 300 ml. Coração,
torno de 300 ml, músculo 1 litro, dando 20% aí de todo o volume sanguíneo. Mas isso é quando a gente está em repouso. Quando a gente começa a aumentar as nossas atividades, obviamente que dessas regiões todas aqui, quem vai necessitar de mais sangue? O músculo. E aí, se vocês olharem em exercício, a gente vai movimentar, no mesmo tempo que a gente movimentava 5 litros, a gente movimenta 25. Por que movimenta 25, Bruno? Porque você vai ciclar esse volume sanguíneo 5 vezes mais rápido no mesmo tempo. Por isso que dá 25 litros. Não quer dizer que você tenha 25, você aumentou o volume de sangue. É que ele vai rodar 5 vezes no exercício, enquanto ele rodava uma vez pelo seu corpo todo no repouso. E com isso a gente tem um direcionamento do volume sanguíneo, que é em torno de 21 litros para o músculo. Claro, você está fazendo atividade física, então você precisa mandar muito sangue para o músculo. E olha o volume no coração, que interessante. De 300 vai para 1 litro. Então você triplica, né, o volume sanguíneo que vai estar passando pelo coração, até porque o coração ele precisa receber sangue para receber nutrientes. Lembra das artérias coronárias? Elas irrigam o coração. Tá? Então, só ressaltar um pouco sobre isso, porque é interessante que é diferente a distribuição de sangue, tanto no repouso quanto no exercício. Uma outra coisa que é muito importante é a gente entender como que esse coração contrai, porque ele contrai, eu vi que ele recebe lá um estímulo, né? Mas como que ele contrai? Como que vem essa ideia do estímulo? Como que acontece todas as coisas de contração, de regulação da atividade cardíaca? Então, a regulação da atividade cardíaca ela acontece de duas maneiras. Uma regulação é a forma chamada intrínseca e a outra é a forma extrínseca. Então, o que seriam as formas intrínsecas? São coisas relacionadas somente ao coração. Então, por exemplo, se você começar a dar volume para esse coração, encher ele mais de sangue, ele vai contrair sozinho, mesmo que você não tenha aquela estimulação vinda pelo nódo sinoatrial. Ah, Bruno, isso é possível? Sim. Existem alguns experimentos que são feitos que a gente acaba fazendo uma perfusão de volume no coração e esse coração ele começa a contrair sozinho. A gente fala que o coração ele tem automotismo, ele mesmo consegue estimular a contração dele mesmo. E as formas extrínsecas são o quê? São coisas de fora que você estimula. Por exemplo, simpático, parasimpático, isso tudo você estimula o coração a ele bater mais ou menos do que o normal. Tá? E controlar a atividade dele. Uma lei que é importante, né, da gente falar, que é a lei de Frank-Starling, ela faz uma descrição que é real. Acho que para vocês que já estudaram morfofisiologia já têm noção sobre isso. Essa lei de Frank-Starling ela fala que ela estabelece que o coração, dentro dos limites fisiológicos, estão dentro da normalidade para aquele coração, ele é capaz de ejetar todo o volume de sangue que ele recebe. Então a gente tem o retorno venoso que vem pela veia cava, isso vai encher o coração. Então todo aquele volume que ele recebe, ele é capaz de ejetar. Ou seja, a gente já pode tirar uma conclusão aqui que é legal. Então a gente pode tirar a conclusão que o coração pode regular a sua atividade a cada momento. Como? Aumentando o volume injetado ou reduzindo. Então, isso mostra que a gente pode regular a atividade cardíaca mexendo com o volume de sangue. Isso vai ser o foco da nossa próxima aula, logo em seguida, né, no próximo vídeo que eu vou falar para vocês, que é sobre os diuréticos. Como os diuréticos interferem na pressão arterial. Né? Eles vão estar interferindo onde, gente? No volume de sangue. Então, eles vão eliminar água, eletrólitos, isso vai influenciar no volume de sangue. E o meu coração recebendo menos sangue, ele pode reduzir sua necessidade de contração. Então, por isso que o diurético ele acaba influenciando diretamente na atividade cardíaca. Mas isso vai ser daqui a pouco, vamos falar primeiro da atividade intrínseca, né, cardíaca. Então, dentro da atividade intrínseca, a gente tem três, né, efeitos que acontecem, que eu acho que são fáceis da gente entender também. Um é o efeito de Starling, o outro é o efeito de Unhap, o outro é o efeito de Bowditch. Né? Então, o efeito de Starling ele quer dizer o quê? O que ele descreve? Você aumenta a força de contração quando você aumenta o retorno venoso. Exatamente. Quanto mais sangue chega no coração, mais ele se enche, mais ele vai conseguir
fazer força. Esse retorno venoso, esse processo de enchimento de volume sanguíneo, né, na parte direita do coração, ela é chamada de pré-carga. Então, em alguns momentos eu vou falar para vocês, a gente reduziu a pré-carga, a gente aumentou a pré-carga. O que isso quer dizer, Bruno? Isso quer dizer que eu estou favorecendo o retorno venoso, está chegando o sangue no coração com volume maior, ou está chegando um sangue no coração com volume menor. Tá? Então, pré-carga está relacionada ao enchimento cardíaco. A gente tem o efeito UNREP, né, que fala sobre o aumento da força de contração, ocorre quando eu aumento a pressão da aorta. Sim, eu aumento a força de contração por medi-la lá na aorta. Se a gente lembrar, a aorta, vou passar a figura e depois volto, ó, presta atenção. A aorta ela é uma curvatura, tá? Então, o que acontece? Eu sei que eu fiz mais força de contração, ou seja, contraí mais os ventrículos aqui, quando eu vejo que a pressão do sangue que sai e colide aqui com essa parede da aorta, ela é maior. Então, a pós-carga, ela é relacionada ao quê? Ela é relacionada ao aumento da força de contração, porque ocorre um aumento na pressão na parede, na curvatura da aorta. E isso, toda vez que a gente observar, isso vai ser chamado de pós-carga. E por que isso é muito importante, Bruno? Porque a pós-carga, ela está relacionada ao quê? Ao volume de sangue que vai ser espalhado pelo corpo. Então, você está vendo que cada parte de atividade cardíaca ela tem um efeito, mas todas têm a ver umas com as outras. Tá? Então, todas têm a ver umas com as outras. E o último efeito é o efeito de Bowditch, né? Ele fala que o aumento da força de contração ocorre quando eu aumento a frequência cardíaca. E aí, o que é essa frequência cardíaca? É a estimulação elétrica. Então, se eu estimulo mais o coração a contrair, quer dizer que a frequência cardíaca está aumentando e a força que ele vai fazer também, ela aumenta. Então, a gente consegue observar aqui nessas duas fotos o seguinte, ó, pré-carga é a pressão de enchimento cardíaco, tá, lá da região da veia cava, como da veia pulmonar, e a pós-carga, né, afterload, é o quê? Seria a contração ventricular fazendo pressão aqui na região da nossa aorta. Isso pode ser medido, tá, gente? Então a gente consegue observar isso aqui. Olha, por exemplo, nessa figura. Mecanismo de Frank-Starling. Vamos lá voltar ao que o Frank-Starling falava? Olha só. Dentro dos limites fisiológicos, o coração é capaz de ejetar todo o volume de sangue que ele recebe proveniente do retorno venoso. Então vamos olhar aqui, ó. Volume sistólico, o volume do retorno venoso. Pressão diastólica é o quanto que ele consegue ejetar de sangue. E aí fica nítido quando a gente olha essa figura aqui. Olha que legal. Vou marcar aqui para vocês uma linha de branco. Ó. Vamos supor, ele ejetou, vamos lá, 5 litros. Quer dizer que o coração encheu com quase 20 ali litros de sangue. Dá um exemplo. 10. Ele chegou a 10 de volume de ejeção porque ele encheu quase um pouquinho mais de 30. 15. Ele chegou com volume de ejeção maior porque ele encheu com mais volume. Então, conseguiram entender esse gráfico? Ele mostra que o meu volume, né, de sangue que eu tenho na pré-carga, que eu encho o coração, vai desencadear o quê? Quanto maior esse volume, quanto mais sobe essa linha aqui do volume, você vê que também sobe a linha do volume de sangue que sai do coração. Isso mostra que o coração, ele mesmo controla o seu batimento cardíaco se você não tiver nenhuma estimulação. Isso a gente vê em alguns experimentos, né? Por exemplo, quando parte do meu doutorado, eu realizei um experimento que era desse tipo. Qual era o experimento? Era um experimento onde a gente realizava a retirada do coração do camundongo, acoplava num sistema, e esse sistema ele fazia uma perfusão contínua. Essa perfusão contínua era uma perfusão de um fluido, que a gente não perfundia sangue, a gente perfundia um fluido que passava por dentro do coração. E com isso a gente fazia ele contrair sozinho, sem estimulação elétrica nenhuma. E a gente conseguia avaliar as diversas atividades aí que eram geradas nesse coração, tá bom? A outra atividade de regulação que eu conversei com vocês é a regulação da atividade extrínseca, ou seja, não quer dizer ao volume que entra, ao volume que sai, não está relacionado diretamente à atividade do coração, mas coisas de fora
que chega no coração. Então a gente consegue observar aqui vários nervos, né, que vão estar chegando até o coração, tanto simpáticos quanto parasimpáticos, que vão estar controlando essa atividade cardíaca. Então a gente tem realmente o simpático e parasimpático como se fosse uma das regulações extrínsecas que a gente tem. Uma das, né, que não é a única regulação extrínseca que acontece com o nosso coração, não sendo somente, né, única e exclusivamente através simpática do parasimpático. A gente vai ver já já de uma coisa que a gente já falou numa outra aula, num outro vídeo, né, que é a regulação via eixo renina-angiotensina-aldosterona. Lembram disso? A gente falou, foi na nossa última aula, né? E eu vou estar mostrando para vocês como isso acontece. E prestem bastante atenção, gente, porque tudo que eu falar aqui para vocês da fisiologia cardíaca vai estar diretamente relacionado com o uso de medicamentos. Porque os medicamentos eles vão interferir onde? Só lembrando o que a gente sempre fala. O medicamento ele interfere na atividade fisiológica, que, lembrando, vai estar alterada porque o paciente ele vai ter uma doença. Então, você mexe na atividade fisiológica tentando fazer uma regulação dela, tentando fazer com que ela volte ao normal, com o uso dos medicamentos. Então, é tudo regulação fisiológica com o uso de medicamentos. Isso é a nossa farmacologia. Então, vocês vão ver que quando eu falar aqui das estruturas, né, cardíacas, do funcionamento, né, como a gente já está discutindo aqui agora, vocês vão entender melhor quando eu começar a falar sobre os medicamentos, né, já daqui a pouco, ou em outras aulas, ou em outros vídeos que vocês vão poder estar vendo aí. Então, vamos falar um pouquinho da regulação extrínseca. A regulação extrínseca ela acontece, como eu disse para vocês, né? Uma parte da regulação extrínseca é o simpático parasimpático, e eles vão estar fazendo o quê? Controlando isso aqui, ó. Inotropismo, que seria a contração cardíaca, a força, né? Cronotropismo, que seria a frequência, quantos batimentos por minuto ou por hora, e o dromotropismo, que seria a condução elétrica, lá que a gente viu, nódo sinoatrial, nódulo atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje, né, que foi o que a gente viu agora há pouco. Bruno, fala um pouquinho da atividade extrínseca de simpático e parasimpático. Já vimos em outras aulas, né, mas vamos revisar aqui. Então, o sistema nervoso autônomo simpático ele tem efeito inotrópico, cronotrópico e dromotrópico positivo. Então, ele aumenta atividades cardíacas com seus neurotransmissores, tanto de noradrenalina quanto adrenalina. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático ele tem efeito inotrópico, cronotrópico e dromotrópico negativo, com seu neurotransmissor acetilcolina. Mas, Bruno, o que esses neurotransmissores vão estar envolvidos com a atividade cardíaca? Eles vão estar envolvidos aqui na alteração do ciclo cardíaco. Então, como que ocorre esse ciclo cardíaco? A gente primeiro relaxa o coração para encher o ventrículo e depois ejetar esse volume. Ok? Então, isso seria uma parte do nosso ciclo cardíaco. Outra parte seria a contração sistólica, com esvaziamento do ventrículo e saída de volume sistólico. O ciclo cardíaco ele é dividido em algumas fases, que eu vou estar mostrando aqui um pouquinho para vocês. Contração ventricular isovolumétrica, sístole atrial, ejeção rápida, ejeção lenta, relaxamento do músculo, enchimento rápido, enchimento lento e retorno para uma nova sístole atrial. Então, como que seria aqui? Tem uma série de figuras mostrando para vocês. Então, a primeira atividade seria a sístole atrial. Então, a gente está fazendo o quê na sístole atrial? A gente está enchendo, né, o nosso átrio, ele cheio, começa a ocorrer o quê? Um vazamento de sangue para os ventrículos, tá? Ocorre dos dois lados. E olha a setinha amarela. Eu inicio o processo de contração do meu átrio. Para quê? Para expulsar, além do vazamento aqui, com a abertura das válvulas, expulsar o resíduo de sangue que ficou no átrio. Então, faça essa contração chamada de sístole atrial. Após a sístole atrial, a gente tem aqui ó, o fechamento das válvulas. Por que eu fecho, Bruno? Porque quando eu contrair, eu não posso fazer o sangue voltar para o átrio. Ele tem que sair, né, pelas veias que vão estar ali, ou artéria que vai estar ali, inervando, ou veias ou artérias que vão estar ali no coração, para levar esse sangue
para o local devido. Então a gente tem inicialmente o fechamento das válvulas, contração isovolumétrica igual, tá? A gente contrai igual um lado com o outro. Após contrair um lado com o outro, a gente, né, nesse momento de contração de um lado e do outro ao mesmo tempo, a gente faz um processo de contração rápida. Então a gente estimula rapidamente essa contração para injetar um volume grande e sempre vai sobrar um pouquinho de volume. E o que a gente faz nesse momento? A gente faz uma contração mais lenta. Então, é uma contração rápida seguida de uma contração lenta. Não quer dizer, gente, que a gente faz assim. Contrai rápido, relaxa e contrai lento. Não. A gente contrai rápido, só que não contrai tudo. E o finalzinho do volume de sangue a gente contrai um pouco mais lento. Então, seria rápido, lento. Rápido, lento. Rápido, lento. E não rápido, relaxa, lento. Ok? Então, seria logo na sequência para a gente fazer essa expulsão toda do volume sanguíneo. Se vocês repararem também, no momento que a gente já está fazendo essa ejeção rápida e lenta, vocês olham aqui, ó, que no átrio ocorre o quê? O início do enchimento desse átrio. Então, a gente já começa, já na contração isovolumétrica ventricular, o enchimento do átrio. Para quê? Eu tenho que deixar o coração preparado para ele fazer um novo perfil de contração, um novo ciclo cardíaco. Depois que a gente faz a contração isovolumétrica, o ventrículo está contraído. Olha o volumezinho dele, o volume dele é pequeno. Eu preciso iniciar o processo de relaxamento isovolumétrico. Esse relaxamento isovolumétrico, ele é organizado. Por quê? Quando eu começo a fazer o relaxamento ventricular, as válvulas começam a abrir. Então, aquele sangue que estava enchendo o átrio, ele começa a iniciar o processo de vazar para o ventrículo, enquanto o ventrículo está relaxando. Então, a gente tem um enchimento diastólico rápido, seria o quê? O meu relaxamento sendo rápido, para tentar aumentar a cavidade ventricular para encher de mais sangue mais rápido. E depois eu tenho um enchimento diastólico lento. Seria o quê? Estou quase com o ventrículo todo cheio. Eu vou ali pegar o último volumezinho de sangue do átrio para encher esse ventrículo. Ok? E depois que eu faço isso, eu volto para o meu ciclo cardíaco, que é o ciclo relacionado a uma nova sístole atrial. E isso a gente vai ciclando, 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 e fazendo com isso todo o perfil de contração cardíaco, expulsão de sangue. E lembrando, tudo isso que a gente está conversando, a gente está vendo sobre o coração, a gente sabe que o coração é um dos 3 órgãos cruciais, importantes, fundamentais para o controle de pressão arterial. Porque a gente está falando sobre o quê? Controle de pressão arterial. Então, a gente tem que, para o controle de pressão arterial, existem 3 locais que controlam a pressão arterial. Um é o que a gente está falando pra caramba aqui, é o coração. O outro local que a gente faz o controle de pressão arterial, né, são os vasos sanguíneos. Lembra disso? A gente já conversou isso na última aula, no nosso último vídeo. Não foi? Que vasos são esses, Bruno? A gente tem 2 grandes grupos de vasos, que são as artérias e as veias. Se a gente já olhar aqui, já tem uma diferençazinha da artéria e da veia. Né? A gente consegue ver aqui uma camada muscular mais espessa na artéria, na veia menor. E os capilares seriam o quê? Seriam artérias e veias lá na pontinha, né? Chegando lá naquele tecido mais longínquo, a gente vai afinando para ir chegando esse volume sanguíneo com uma pressão que consiga alcançar aquela região. Quando a gente observa aqui a diferença entre eles, fica bem nítida a importância deles. Se você olhar aqui, a gente tem a artéria, uma camada muscular muito maior do que a camada muscular da veia. E aí você pensa, ah, Bruno, mas a veia seria importante ter uma camada muscular espessa, porque é o sangue que está voltando do coração, não é isso? Exatamente. Como ela não tem, existe uma estrutura que vai estar contida na veia, que vai auxiliar esse retorno venoso. Porque a veia faz o quê? Ela traz o sangue que está voltando do corpo, sangue com gás carbônico e coisas que devem ser eliminadas, que não são interessantes, a gente vai estar voltando através do nosso retorno venoso. Ok? Então, pessoal, uma estrutura que é
interessante da gente observar nas veias são as válvulas. Para que servem as válvulas? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que o sangue ele é empurrado do coração, ele sai pela aorta numa pressão alta, porque a pressão ela é alta. Você contrai o ventrículo, empurra o volume sanguíneo lá para a veia. Contrai o ventrículo, empurra o volume sanguíneo lá para a artéria, a aorta. Essa artéria aorta vai se ramificar, ela vai se espalhar para todo o seu leito arterial do corpo inteiro. Então ela seria uma artéria mãe que dá artérias filhas. Só que, deixa eu só voltar aqui para vocês rapidinho. O coração ejeta numa pressão. E aí vai descer aqui na aorta. Vamos supor, eu quero que chegue sangue lá na pontinha do pé. Pô, Bruno, a pressão que eu faço aqui no coração faz com que esse volume de sangue chegue lá na pontinha do pé? Não, a gente precisa fazer uma série de coisas. Uma das coisas, a artéria, ela tem músculo. Então chega uma determinada região aqui que a artéria precisa fazer o quê? Contrair. Lembra o que a gente estudou? Vasoconstrição? Que vasoconstrição aumenta a pressão arterial? Então, por isso que essa camada muscular aqui da artéria ela é mais espessa do que a veia. Então, ela faz vasoconstrição e outra, o calibre dela vai diminuindo, os capilares, e isso faz com que a pressão aumente até chegar naquelas regiões mais longínquas. Porém, quando chega lá no pé, eu vou fazer a distribuição de oxigênio, de nutrientes, e vai voltar o sangue. Se você olhar, ó, do pé aqui, com o pé aqui do lado, ó, tem também veias voltando. São veias que vão voltar para o coração. Bruno, mas eu observei que as veias não têm essa camada muscular, porque seria importante, né? Voltar, por exemplo, de baixo para cima, a gravidade atrapalha. Sim. Mas o sangue ele volta como? A pressão arterial empurra o volume venoso. Então, ó, o sangue que eu vou estar fazendo uma pressão para empurrar aqui, ele vai chegar aqui nos capilares e vai ocorrer uma pressão para ele voltar. Porque o volume de sangue daqui está empurrando o volume de sangue do retorno venoso. Só que ele não empurra constantemente, igual, por exemplo, você abrir uma bica, a água cai direto. Não. Ele empurra e dá uma paradinha. Por quê? Eu tenho que esperar uma outra contração cardíaca para empurrar mais. E qual seria o problema de eu empurrar e dar uma paradinha? Vamos supor, vou voltar aqui na figura. Empurrei, aí o sangue subiu até aqui. Deu uma paradinha, o sangue vai fazer o quê, gente? Vai descer. Então, para ele não descer, a gente tem as válvulas. Então, o fluxo sanguíneo ele vem, sobe, quando ele passa dessa região aqui, quando ele tenta descer, a válvula fecha. E aí ela aprisiona o sangue aqui. Quando eu tenho uma nova pressão, né, eu vou empurrar mais um volume, eu empurro o volume que estava em cima da válvula, empurro, ele vai até outra válvula, fecha e segura o volume lá. E com isso a gente tem o retorno venoso acontecendo. Espero que tenha entendido, acho que ficou bem claro aí. Bruno, qual é a direção desse fluxo sanguíneo? Ó, foi o que eu acabei de falar para vocês. Sai da artéria aorta, vai para o corpo inteiro e volta pela via cava. Ou sai na artéria pulmonar e volta pela via pulmonar para o coração. Como que eu vou analisar se esse perfil de contração cardíaco, né, que vai estar relacionado diretamente com a pressão arterial, está dentro do normal? Isso a gente já conversou há algum tempo, quando eu falei sobre os parâmetros. Lembra dos parâmetros? Então, os parâmetros eles são aferidos, são medidos. Então, eu posso estar medindo aqui a pressão arterial. E olha que extremamente interessante, que vai fazer relação e menção a tudo que a gente conversou até agora. Olha só, a pressão arterial ela é igual débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Está aqui embaixo, ó. Frequência cardíaca e volume sistólico. Ou seja, nada mais é do que quantos batimentos por minuto o coração faz e com quanta força ele expulsa um volume. Então, o débito cardíaco é todo aquele trabalho que a gente viu de inotropismo, cronotropismo, isso é débito cardíaco. Como que eu sei a pressão arterial? Eu vou analisar o débito cardíaco, trabalho cardíaco, vezes RVP, resistência vascular periférica. Isso a gente conversou, que é o calibre do vaso. O quanto que o vaso consegue receber o sangue. Lembra que a gente conversou e eu fiz aquela menção a ladrão da caixa d'água? Então, no ladrão da caixa d'água, a gente tem um tubo menor com uma resistência maior e um tubo maior com uma resistência menor. Então,
Toda pressão arterial ela tem a ver com trabalho cardíaco e o calibre do vaso que vai estar recebendo isso tudo. Vamos lá. Como que eu faço para controlar, então, Bruno, essa pressão arterial? Uma coisa eu já falei para vocês. Eu controlo a pressão arterial com simpático e parasimpático, tá? Existe uma outra maneira da gente controlar essa pressão arterial, tá? Que está envolvido com simpático e parasimpático. Essa maneira de você saber se a pressão arterial está dentro do normal, por quê? Vamos só parar para raciocinar. Quando o coração contrai, ele expulsa o sangue. Deixa eu só voltar, outra figura aqui, cadê? Aqui. Ele expulsa o sangue e o sangue ele vai bater aqui, ó, na artéria aorta. E ele vai escoar. Então ele sai numa pressão e escoa. Então a gente precisa saber se essa pressão que está batendo ali na parede da aorta está normal. Então existe o controle da pressão arterial através da inervação simpática. A inervação simpática é o que vai estar controlando todos esses processos de análise, interferência e sensações, vamos dizer assim, de pressão arterial. Como? Através de duas maneiras. Um controle é o controle rápido de pressão arterial. Esse controle rápido, ele é determinado, medido por sensores receptores chamados de baroreceptores. Bruno, o que são baroreceptores? Baroreceptores são receptores sensores de pressão. E onde eles estão? Na grande curvatura da aorta e nos seios carotídeos. Então, eles vão estar medindo a pressão arterial que está sendo ejetada do coração. Então, como assim, Bruno? Vamos supor que o coração está contraindo fraquinho. O que vai acontecer quando ele contrai fraquinho? Ele contraindo fraquinho, sai com uma pressão baixa. Então, o volume de sangue ele vai colidir com a parede da aorta numa pressão baixa. Esses baroreceptores vão interpretar isso, vão levar essa informação, olha lá, até o cérebro, onde lá vai interpretar a pressão arterial está baixa. E aí qual vai ser toda a resposta que o meu cérebro vai mandar? Se a pressão arterial está baixa, ele volta com uma resposta, fazendo o coração contrair com mais força. Aí, ele mandou a resposta para o coração contrair com mais força. Ele faz mais força. Aí sai a pressão aqui, porque ele está fazendo mais força, do coração, batendo aqui na grande curvatura da aorta, nos baroreceptores. Essa pressão sai mais alta do que o normal. Eu levo a informação dos baroreceptores em que a pressão está alta. Volta uma resposta do cérebro, coração, contrai mais devagar. Então a gente fica a todo momento fazendo isso. Coração contrai rápido, mais devagar. Mais força, menos força. Mais força, menos força. E quando a gente vai aferir isso, a gente consegue observar aqui em cima, tá? Vamos olhar em cima primeiro para vocês entenderem depois o de baixo. A gente consegue interpretar, né, o controle de pressão arterial ou a aferição da pressão arterial. Se você olhar, você tem aqui, ó, se eu traçar uma linha média, você vê que a média da pressão arterial é em torno de 100. Média, mas você vê que ela oscila, ó. Ela vai a menos de 100 e um pouquinho mais de 100. O que seria, Bruno, esse menos do que 100? A pressão estava alta, a pressão de ejeção lá nos baroreceptores estava alta, diminuiu o batimento. Aí diminuiu, a pressão, pum, caiu. Aí o baroreceptor percebe, não, está baixa, aumenta. Ele vai lá em cima. Não, está alta, baixa. E ele fica fazendo o quê? Sobe e desce. Isso vai me dando meu perfil de contração cardíaco. Isso aqui acontece, deixa eu apagar, quando a gente tem, né, lembrando aqui, ó, um paciente normal, ou seja, ele tem os baroreceptores. Bruno, então os baroreceptores controlam muito essa oscilação da pressão arterial, correto? Sim, para manter dentro do normal. Por isso que a gente afere a pressão arterial, ela dá o quê? 120 por 80, não é isso? Ela não dá um valor fixo, ela dá uma variação. Porque essa variação, 120 seria quando eu estimulei aumentar, porque estava baixo. E 80 quando eu diminuí, porque estava muito alto. Ok? Bruno, então se os baroreceptores são muito importantes, como que eu faço, né, se eu não tenho baroreceptores? Então olha aqui embaixo. Aqui embaixo é um experimento onde foi retirado
foi cortado o baroreceptor. E aí, se você tira o baroreceptor, você tira o sensor de pressão. E olha o que acontece. Ora, o coração fica contraindo pouco, ora, ele contrai muito. Ora, contrai pouco, médio, pouco, maior, médio, muito, pouco. Ele fica descontrolado. Então, o que está mostrando para a gente? Que os baroreceptores são extremamente importantes para a realização de toda atividade cardíaca. Sem eles, a gente não tem um controle fino de pressão arterial. Então, se teria pacientes, sei lá, com a pressão arterial lá batendo, com batimento menor 50 e o maior 170. E isso variando muito para o coração, se aumenta o trabalho dele. Porque hora ele está muito fraco, hora está muito forte, hora está muito fraco, hora está muito forte, e aí você vai perdendo a viabilidade cardíaca. Então, os baroreceptores são um controle rápido de pressão arterial. Muito importante. Então, por exemplo, quando você está correndo, né? E aí aumenta muito o batimento cardíaco, ele vai lá para cima. Quando você para de correr, o que acontece? O coração ele vai desacelerando. Esse controle rápido são os baroreceptores que estão percebendo que a pressão está alta, vai começando a mandar o coração a bater menos, e ele vai diminuindo. Por isso que acontece esse controle rápido, tá bom? Outro controle que a gente tem, e aí esse vai ser o gancho, né, para a gente falar um pouquinho de diurético, e vai ser o gancho também que vai ter ação de outros medicamentos que a gente vai falar em outras aulas, outros vídeos, é o controle lento. E esse controle lento ele acontece aonde? Controle lento da pressão arterial no sistema renal. Então, os rins, como a gente já viu, a gente já falou do coração, a gente já falou dos vasos, agora a gente vai falar dos rins trabalhando diretamente no controle de pressão arterial. Então, a gente tem aqui 3 gráficos. O que esses gráficos estão mostrando? Ó, volume de sangue que sai do coração. Ó, cardiac output. Urinary output. Volume de urina que sai. E a pressão arterial, o que acontece com ela? Então, a gente tem aqui, ó, normal, normal, normal. Beleza? O que acontece nessa barrinha vermelha aqui? Eu estou injetando no paciente soro fisiológico. Então, eu estou dando volume. O que acontece quando eu dou volume? Eu aumento, lei de Frank-Starling, aumento o volume de sangue, aumento o retorno venoso, aumenta a atividade cardíaca. Então, olha aqui, ó. Vamos olhar lá o primeiro gráfico. Dei volume. Deixa eu botar a linha para vocês verem que é o do volume, ó. Quer ver? Ó. Tá aqui, ó. Todo mundo aqui no pontinho. Dei volume. Quando eu dei volume, o que aconteceu com a pressão arterial? Aqui, ó. Subiu, azul. O que aconteceu? Por que ela subiu? Porque o volume de sangue que sai do coração aumentou. Por que aumentou? Porque você colocou mais volume, porque você deu soro. Lei de Frank-Starling. Pressão subiu porque o volume de ejeção subiu. Só que preste atenção aqui. Quando sobe o volume, sobe a pressão de ejeção, você vê que a formação de urina, ela também sobe. Então, o que eu estou fazendo? Eu infundi volume, aumentei a pressão. O meu leito renal vai fazer o quê? Tira volume. Então, se entrou o volume de alguma maneira, o leito renal tira o volume. Para quê? Para controlar a atividade cardíaca. Então, o seu rim vai lá filtrar muita água, né? Vai tirar do sangue e formar mais urina. Só que isso não é rápido. Eu não vou lá e filtro rápido, sugando ali o volume. Isso acontece com alguns minutos. Então, você vê que uma infusão específica de um determinado volume na veia do paciente, você vê que demora quase 1 hora para você estar retornando a estágios iniciais de controle de pressão arterial. Por quê? É o tempo que demora para fazer o controle renal. Por isso que ele é lento. Você não vai e suga rápido. Você vai retirando volume, e você vê que a pressão de ejeção e a pressão arterial elas vão caindo ao longo do tempo, enquanto que o trabalho renal vai aumentando para retirar volume. Beleza? O nosso rim, gente, ele é muito importante
porque ele vai estar trabalhando, fazendo o controle de pressão arterial. Então, como que ele faz esse controle de pressão arterial? Que foi o que eu acabei de explicar para vocês aqui, nesse gráfico aqui. Ó. Vamos lá. Aumenta o volume extravascular. Aumenta o volume sanguíneo. Como se eu tivesse injetado, né, no paciente. Eu vou aumentar a pressão de enchimento do coração, aumento o retorno venoso. Enchi mais o coração, aumentei o débito cardíaco, não é isso? Ele vai tentar fazer o quê? Uma autorregulação, aumentando a resistência vascular periférica, e com isso vai fazer o aumento da pressão arterial. Está mais do que o normal, eu preciso regular isso. Como que eu regulo? Aumenta a diurese. Por quê? Quando eu aumento a diurese, eu retiro volume de sangue. Olha a setinha. Aumentar a diurese faz o quê com o volume extravascular? Negativo, diminui. Então, eu estou diminuindo o volume extravascular, vou diminuir o volume sanguíneo, diminuir a pressão, diminuir o débito cardíaco com a diurese. E é isso que acaba acontecendo. E essa diurese, ela nada mais é do que o quê? A filtração de volume de sangue pelos rins. Bruno, então os rins são extremamente importantes na regulação de pressão arterial, né? Sim, exatamente. Olha esse experimento aqui, que mostra um experimento onde a gente pega um animal e mexe com o rim desse animal. Então a gente tem aqui uma pressão arterial medida aqui em torno de 100. Nesse momento aqui, ó, sei lá, com quase 10 dias, é retirada a metade do rim esquerdo. Tirei a metade do rim. O que vai acontecer com a pressão arterial? Ela sobe um pouquinho nos dias seguintes, porque você tirou um pouco dessa regulação, né? Mas depois ela vai voltando a um estado de equilíbrio. Com 40 dias, mais ou menos, você tira o rim esquerdo todo. Você vê que essa pressão arterial ela sobe um pouquinho, você retirou um rim, só tem um agora. Mas depois ela estabiliza. E aí o que a gente faz aqui perto dos 60 dias? A gente dá soro, volume. Quando você deu volume, a pressão fez o quê? Subiu. Bruno, por que ela demorou alguns dias para voltar? O animal só tem um rim, gente. Então você deu soro aqui durante, sei lá, 10 dias, a pressão do animal sobe e fica alta, porque você está dando soro constantemente, está aumentando o volume. Quando a gente passa naqueles 10 dias dando volume, a gente faz uma restrição hídrica, ou seja, a gente tira o soro. Olha quanto tempo demora para o rim diminuir a pressão arterial. Poucas horas. E ele mantém lá embaixo. Um rim só, tá? Depois eu vou lá, dou soro de novo. E mantenho o soro. A pressão sobe. Então, mostra que o rim é extremamente importante para o controle de volume sanguíneo, que está diretamente relacionado no controle de pressão arterial. Bruno, ele controla só tirando volume? Não. O rim ele pode estar controlando fazendo também outras coisas. O rim ele só controla quando tem uma pressão arterial elevada? Não. Por quê? Quando a pressão arterial está baixa, o rim também é ativado. Como? Vamos lá. Eu entendi que quando a pressão arterial está alta, né, o volume sanguíneo está alto, eu vou lá e tiro água do sangue, diminuo o volume e pela lei de Frank-Starling, enchendo pouco o coração, ele contrai pouco. Mas quando está ao contrário, Bruno? Quando a pressão arterial não está alta, ela está baixa. O rim também ajuda? Ajuda. Como? Está aqui, ó. Com a pressão arterial baixa, numa região lá do coração, do rim, chamada região da mácula densa, tem receptores beta que vão ser ativados quando eu tenho uma redução da pressão arterial. Ativando esse receptor beta, a gente estimula lá no rim a liberação de renina. A renina faz o quê? A renina converte, a renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. Preste atenção na sequência e no que vai dar no final. A angiotensina 1 ela é transformada, convertida pela enzima conversora de angiotensina, que vocês vão ler em muitos livros escrito assim, ó, ECA, tá? Enzima conversora de, vou botar aqui do lado que é aqui que está escrito, de angiotensina. O que a ECA faz? Transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa aqui que tem a atividade de regular a pressão. Vamos lembrar o início? A pressão estava baixa. Então a angiotensina 2 ela vai ter a função de fazer o quê? Elevar a pressão arterial. Como que ela faz isso? Tem aqui duas coisas que ela faz
que ela realiza a regulação da pressão arterial. Uma, retém sódio e água. Então, aquela água que você filtrava, a angiotensina 2 faz essa água voltar. Então, você tirava volume de sangue. Quando você estimula a liberação de angiotensina 2, essa água volta para o sangue, o sódio, né, volta e volta a água, e você repõe o volume de sangue. Então, isso é uma coisa que a angiotensina 2 faz. Outra coisa, ela faz vasoconstrição. Então, você repondo o volume e fazendo vasoconstrição, você retorna a um volume de sangue alto com calibre pequeno do vaso, e com isso você consegue aumentar a nossa pressão arterial. E isso é o quê? É um mecanismo de regulação, porque tudo começou aonde? Lá naquela redução da pressão arterial, ok? Isso a gente consegue observar, por exemplo, aqui, ó, no paciente quando ele está num processo hemorrágico. Então aqui, ó, o paciente com uma pressão arterial normal, ele tem uma hemorragia, ele está perdendo volume de sangue. Quando a gente tem o sistema renina-angiotensina funcionando, o que que acontece? Eu vou começar lá no rim, reter sódio, água, fazer vasoconstrição com angiotensina 2 e eu consigo restabelecer um pouquinho a minha pressão arterial. Agora, se eu não tenho lá no leito renal o sistema renina-angiotensina funcionando, ó, a pressão arterial cai porque eu estou perdendo sangue e com esse pouco volume eu não consigo manter a pressão arterial. Então isso mostra a importância do sistema renina-angiotensina no controle da pressão arterial. Onde a liberação, voltando, né? A liberação de renina, você converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, a enzima conversora de angiotensina, a ECA, transforma, né? Converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, essa aqui que tem atividade pressora, porque ela retém sódio e água, faz vasoconstrição, e isso aumenta a pressão arterial, e aí por isso que a gente consegue regular aqui, nessa visualização desse gráfico, no processo hemorrágico, com o sistema renina-angiotensina, a gente consegue recuperar o nosso volume, né, de sangue, para tentar recuperar um pouquinho a nossa pressão arterial. Porém, olha aqui, é lento, né? Demora aqui quase uns 20 minutos para estabilizar, né? Uns 15 minutos para poder estabilizar. Não é igual o baroreceptor, que é na hora. Caiu, sobe na hora. Subiu, desce na hora. Então, no controle lento, a gente tem esse controle da pressão arterial, tanto via eliminação de volume, que aí você reduz o volume e reduz a pressão arterial, ou o contrário. Você retém sódio, com isso você retém água, aumentando o volume. Olha aqui o que a renina, a renina é controlada quando você já altera a pressão arterial. Como assim, Bruno? Vamos voltar aqui. Eu liberei renina, angiotensina 1 apareceu e com a ECA apareceu angiotensina 2. Minha pressão já subiu. Se eu não parar esse processo de renina, eu não paro a elevação e a pressão arterial só vai subindo. Então chega um momento que eu vou ter que fazer o quê? Reduzir essa atividade para minha pressão parar de subir. E aí como é que eu faço isso? Eu vou conseguir perceber que a pressão arterial subiu. Quando ela subiu, eu paro de estimular lá no rim a produção de renina. E aí eu vou fazer um feedback negativo de controle dessa atividade aqui. Uma coisa que a gente vê também é quando o paciente tem uma ingesta de sódio grande. Essa ingesta de sódio grande aumenta o volume extracelular, isso aumenta a pressão arterial, e aumentando a pressão arterial lá no rim, eu paro de produzir renina. Menos renina e menos angiotensina, menos retenção de sódio e de água. Ou seja, o meu volume é reestabelecido e a pressão arterial ela é reestabelecida quando eu tenho uma ingesta de sódio. Por isso que a gente vê bastante pessoas que estão com a pressão arterial lá embaixo, o pessoal bota sal na boca. Para quê? Essa ingesta de sódio aumenta o volume extracelular, aumenta a pressão arterial, reduz a produção de renina, reduz a retenção, reduz, né, o volume extracelular que estava alto, ele é restabelecido e a gente tem uma pressão arterial restabelecida. Com isso a gente encerra aqui o que eu queria falar para vocês sobre todas as atividades de controle de pressão arterial da fisiologia cardíaca. Porém, fica claro para vocês que isso aqui são coisas extremamente importantes, porque por meio desses mecanismos diferenciados que nós temos aí, estaremos realizando o controle da pressão arterial. Então a gente falou de controle da atividade cardíaca intrínseca e extrínseca, falando com volume. Falamos de controle rápido, simpático, parasimpático. Falamos de baroreceptores. Falamos de controle lento, como? Com tirar volume de sangue. E falamos com controle lento de repor o volume de sangue
no eixo renina-angiotensina-aldosterona. E todos eles vão ser importantes quando a gente começar a discutir sobre o controle de pressão arterial em outras aulas mais à frente. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro, uma próxima aula e um próximo vídeo.